Por favor, abram as suas Bíblias aí para o livro de Hebreus, capítulo 11. Nós estamos a 2 sermões de terminar esse texto. Esse é o 20º estudo que nós estamos fazendo, não é a 20ª vez que nós estamos pregando sobre, porque alguns estudos dividimos em 2 ou até mesmo 3 vezes. E é bem provável que, por conta das questões já elencadas, eu deva dividir esse sermão em 2 partes. Mas, de todas as maneiras, quero convidar aqueles que podem a abrirem no verso de número 35. Nós leremos versos 35 a 38. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Deus abençoe sua palavra, feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar. Nós queremos, ó Deus, pedir o auxílio do Senhor, a fim de que o Santo Espírito do Senhor desperta os nossos corações. Tira-nos dessa letargia espiritual, deste sono que muitas vezes acomete cristãos, a fim de acordarem para a vida cristã, servirem ao Senhor. Temos falado, Senhor Deus, há talvez 1 ano sobre fé, e talvez nem todos temos colocado em prática aquilo que temos aprendido acerca de como grandes homens e mulheres de Deus agiram face a tantas situações, tantas questões, e hoje não nos é diferente, Senhor Deus. Nós precisamos continuar agindo e vivendo pela fé. Então desperta os nossos corações, abra os nossos olhos, aviva os nossos corações, faz com que tenhamos o anseio, o desejo de te servir cada dia de nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como já faz aí pelo menos 2, ou fazem pelo menos 2, 3 semanas, se eu não estou enganado, que nós não temos esse estudo, quero novamente recapitular, principalmente aqueles que talvez esqueceram ou estão assistindo pela primeira vez, mas nós nos propomos a estudar o capítulo 11 de Hebreus, que é chamado o capítulo dos heróis da fé, o capítulo da fé, e ele foi escrito, esse livro de Hebreus, na verdade, foi escrito para os cristãos judeus do primeiro século que enfrentavam perseguições e dúvidas. E muitos deles, por conta dessas questões, eles estavam tentados a abandonar a sua fé em Deus. E aí, se nós olhamos para a modernidade, muitas pessoas abandonam a sua fé em Deus por conta de míseras questões ou por causa dos prazeres que esse mundo oferece. Mas naquela época, alguns deles estavam sendo provados no sentido de perseguidos por conta da sua fé. Então, o autor do livro de Hebreus, aonde muitos creem que foi o apóstolo Paulo, ele encoraja esses irmãos, principalmente através do capítulo 11, mostrando que a fé sempre foi o caminho até Deus. Infelizmente, no cristianismo atual, nós temos uma infinidade de denominações. Nós temos uma infinidade de cristãos ou de pessoas que se dizem cristãos. Um dos, talvez, expoentes da fé cristã atual, o Dr. Augusto Nicodemos, presbiteriano, mas um dos grandes homens de Deus dessa época. Ele estava dizendo essa semana em uma rede social que o termo evangélico já perdeu o seu sentido. Porque, infelizmente, o que nós vemos é uma banalização do que é o evangélico. Não o evangelho, mas o evangélico. Estava comentando que em alguns lugares em São Paulo, algumas grandes empresas saíram de determinados lugares
e deixaram os galpões vazios, e hoje esses galpões se tornaram mega igrejas. Igrejas de 10, 20 mil pessoas. Mas não que a palavra de Deus ela está sendo pregada com integridade. Infelizmente, o que nós vemos, e as redes sociais estão repletas de mensagens antropocêntricas, ou seja, voltadas para o eu, voltadas para o seu próprio desejo, coração, pensamentos, e o pecado, ele é deixado de lado como uma coisa ruim e não pode ser tratado. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não é através desta igreja, não é através desta denominação, não é através deste culto, não é através deste pastor que nós podemos chegar até Deus, mas é através da fé que nós temos em Deus. Existem instrumentos, o pastor, a igreja, a denominação, que nos ajudam a compreender a Bíblia, é por isso que a igreja é importante. O próprio autor de Hebreus deixou claro no capítulo 10 sobre a importância de não deixar de congregar. Então, cada coisa tem o seu lugar no cristianismo verdadeiro, mas para se chegar a Deus é necessário fé. O verso de número 6 deixa claro, e você pode acompanhar na sua Bíblia, que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como cristãos, seja quando o mundo foi criado, seja quando o Antigo Testamento estava sendo escrito, seja quando Jesus veio a este mundo, seja na época da igreja primitiva, seja na atualidade ou no futuro, a única maneira de nós podermos nos chegar a Deus é através da fé. Então aqui nós não estamos falando sobre mágica, nós não estamos falando sobre coisas superficiais, mas como Deus age através da fé. E como através da fé nós podemos enxergar a grandiosidade de Deus. E aí, meus queridos, desde Abel até Raabe, que foi citada nominalmente, muitos citados nominalmente, nós temos o autor falando sobre tantos que investiram a sua vida, mesmo não tendo o retorno esperado em vida, em servirem a Deus. Existiu ou ainda existe, eu não sei, o ministério em São Paulo entre os judeus, aonde por, se eu não estou enganado, 20 anos, em torno de 25 pessoas entregaram a vida a Jesus. Será que igrejas pequenas, será que igrejas pouco frequentadas são igrejas amaldiçoadas? Será que nós colhemos o fruto da desobediência? Ou será que, infelizmente, a humanidade, as pessoas atualmente procuram mais um lugar onde os seus ouvidos eles não sejam tão maltratados, apontando o dedo para os nossos pecados? Eu realmente vejo que talvez seja um pouco de cada coisa. Um pouco de um cristianismo morno, por conta dos próprios cristãos, e também por conta das igrejas, ou boa parte de igrejas, que atualmente apresentam uma mensagem superficial. Mas quando nós começamos nessa reta final, no versículo 32, no verso de número 32, você pode ler comigo. Deixa eu chegar ali, porque o primeiro texto eu já estava aberto aqui. Mas no verso de número 32, nós lemos o seguinte: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, Samuel e dos profetas. Então, meus irmãos, nós estamos entendendo e falamos que houve uma pausa dramática naquilo que o autor estava falando, porque até o verso de número 31, e você pode ver,
ele está falando sobre pessoas de maneira nominal, e a última foi Raabe. Então, no verso de número 22, ele vai listar outros heróis, só que ele vai deixar claro que essas pessoas imperfeitas nos deixaram um legado de fé. Elas tinham as suas lutas, elas tinham as suas dificuldades, só que este legado de fé não apaga os erros que eles cometeram. Então transcende o tempo, foi além do seu tempo, chega até os dias de hoje. E quando nós lemos sobre a vida desses personagens bíblicos, nós entendemos que eram pessoas de fé. Certa vez eu disse para vocês que a maravilha da palavra de Deus é que Deus ele não esconde os erros e defeitos dos personagens bíblicos. A Bíblia não é um livro de ficção aonde todos vivem felizes para sempre. Existe o caminho claro para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E existe o caminho claro para aqueles que negaram a sua fé em Jesus Cristo. Então não se mostram apenas mocinhos, mas mostram-se pessoas pecadoras que através da graça de Deus elas foram transformadas. Já no sermão que fizemos no dia, ali perto do dia 10, nós falamos dos versos 33 a 35, e nós deixamos claro o seguinte, meus irmãos, nós exploramos as vitórias da fé. Olha comigo aí esses versículos, por favor. Perdão. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Com licença um pouco. Então, o que nós falamos são as vitórias da nossa fé. Uma pergunta para que você possa refletir. Qual foi a maior vitória que você já teve pela fé? Você já parou para pensar? Qual foi a maior vitória que você teve pela fé? Algumas pessoas já passaram por muitas lutas. Algumas pessoas talvez não tiveram tantas lutas quanto outros, mas você já parou para se perguntar qual foi a maior vitória que você já teve pela fé? Talvez você disse não para um pecado. Talvez você foi tentado a mentir e você disse a verdade. Talvez você tinha a oportunidade de pecar e não pecou. Talvez você passou por uma doença e confiou em Deus. Talvez você passou por uma situação familiar, orou a Deus, colocou sobre as suas mãos e Deus respondeu positivamente, ou até mesmo Deus fez a sua vontade, mas ainda assim você confiou segundo a vontade dele. Mas existem certas situações que elas são peculiares e particulares a cada um de nós. Porque você não consegue listar as vitórias que você já teve pela fé, algum problema tem. Porque se nós não conseguimos enxergar o que Deus tem feito nas nossas vidas, os nossos olhos estão fechados para Deus. Hoje eu já acostumei a usar óculos. Se eu tirar o óculos, eu não vejo tudo embaçado, mas, por exemplo, eu consigo ver o relógio ali atrás, se eu tirar, eu vejo bem embaçado. Já não tenho tanta facilidade em ver. Alguns crentes precisam de um óculos da fé. Ver aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu não sei se você teve um tempo hoje, e se você ainda não teve, nós estamos aí a 3 horas e 40 minutos de terminar o dia. Então você tem a oportunidade de orar a Deus e agradecer pelas bênçãos desse dia. Algumas vezes eu já dei esse exercício para vocês,
de nós listarmos algumas coisas que Deus nos deu hoje e nós poderíamos ser gratos. Inclusive, eu já disse a vocês que por muitas vezes eu me forço a agradecer a Deus por coisas que eu nunca agradeci. Então, por exemplo, quantas vezes você já agradeceu por esse banco que você está sentado? Ou quantas vezes você agradeceu por você ter um copo para poder tomar água? Quantas vezes você agradeceu por ter pessoas ao seu lado? Ou por poder ler, por saber ler? Então vocês enxergam como por vezes nós deixamos de agir pela fé, achando que fé são somente coisas grandes. Vocês não acham que essas pessoas, elas começaram com coisas pequenas? Então, se nós almejamos coisas grandes, fazer essas coisas que foram listadas, nós precisamos enxergar as pequenas. Nós precisamos saber elencar quais foram as vitórias que nós tivemos pela fé. Porque, meus irmãos, pode parecer uma coisa pequena perto de ressuscitar mortos, como, por exemplo, na minha leitura, lendo sobre a vida de Eliseu, que ele já estava morto, e aí caiu lá um grupo de pessoas estava indo enterrar o seu morto, e aí por conta de uns salteadores que apareceram, eles jogaram o defunto em cima dos ossos de Eliseu, e aquele homem ressuscitou. O livro de 2 Reis fala sobre essa história. Talvez se alguém tocar em você quando estiver morto, ninguém vai ressuscitar. Mas essas coisas, elas são grandiosas, mas o simples fato de nós escolhermos a Deus e dizermos não para o diabo é uma prova de fé. É uma prova que nós estamos amando a Deus. E hoje, meus irmãos, dentro daquilo que nós nos propomos, eu realmente desejo que nós possamos olhar algumas vitórias grandiosas que foram listadas, assim como eu lhes disse, nós vamos dividir aí pelo menos 2 partes. Mas é interessante, meus irmãos queridos, que depois que o autor ele vai falar sobre grandes vitórias, ele pisa no freio. Ele literalmente dá uma virada abrupta. Como assim? Ele vai nos confrontar com a outra realidade da fé. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele cita alguns que tiveram vitórias visíveis, ele fala sobre alguns que tiveram vitórias que nós não podemos enxergar, porque talvez a Bíblia não listou sobre a vida dessas pessoas, mas eles sofreram pela sua fé. Pessoas que sofreram pela sua fé. Essas pessoas foram perseguidas até morrer. Sabe o que talvez é o grande problema do cristianismo de hoje? É que boa parte dos cristãos não entendem que a fé em Deus não garante para nós vida fácil. Dizer que nós somos filhos de Deus ou que nós amamos a Deus não significa que todas as portas vão se abrir, que todas as coisas vão acontecer conforme nós queremos. Mas mesmo que a fé não garante uma vida fácil, ela nos dá força para suportar o insuportável. Se você já teve a oportunidade de ler sobre a história da igreja, você vai ler principalmente nos primeiros 3 séculos da era cristã, como pessoas eram assassinadas pelo simples fato que elas amavam a Deus. Aquele grande coliseu em Roma, que até hoje existe, era o símbolo da crueldade das pessoas, porque ali eram lançados os cristãos para serem lançados às feras, para que eles pudessem blasfemar o nome de Jesus. Só que as pessoas não entendiam que ali era o maior púlpito que existiu da época.
Porque os livros falam que as pessoas, enquanto eram devoradas pelas feras, elas estavam cantando a Jesus. Elas estavam louvando ao Senhor. E isso causava uma confusão muito grande na vida daqueles que estavam assistindo. Então, quando nós olhamos o sofrimento daquelas pessoas, e muitas daquelas vidas não estão listadas nos livros de história. Eu já falei algumas vezes, este livro que nós temos em nossas mãos, a Bíblia que você tem na sua mão, o celular e tudo mais, que muitas vezes nós deixamos de castigo e só pegamos para ir à igreja, essa mesma Bíblia, milhares e milhares de pessoas deram a sua vida para que nós hoje tivéssemos a liberdade de poder ler a palavra de Deus. E muitas vezes nós não aproveitamos esse privilégio. Então é exatamente isso que o autor está dizendo aqui. Ele fala sobre as grandes vitórias que estão listadas na Bíblia. Mas os versículos que nós lemos, a parte B do versículo 35, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnos e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Não hoje, mas da próxima vez nós vamos ver cada uma dessas questões que são listadas, mas entendam, meus irmãos. Hebreus 11, 35 a 38, é como nós podemos ilustrar da seguinte maneira. Imagine que existem corredores em uma maratona. Se foca apenas em um corredor numa maratona. Esse corredor está enfrentando todos os obstáculos. Chuva, frio, as dores do corpo, todas as situações que englobam. Só que ele continua correndo. Ele continua fazendo o seu melhor, mesmo contra o seu corpo gritando que ele tem que parar. Ele continua até a linha de chegada. Então, o texto que nós lemos é sobre esse tipo de pessoa que corre pela fé, que enfrentam as piores provas e ainda assim cruzam a linha com coragem. Nossa igreja tem sido provada por Deus, aonde alguns dos seus membros têm sido levados ao lar celestial, mas nenhum deles sem antes passar por grandes provações. Alguns deles e algumas das suas famílias passando por grandes provações. Eu quero terminar hoje incentivando você a orar por algo difícil, mas extremamente necessário. Quando nós falamos sobre a morte, nós temos medo, e isso é normal, não é pecado ter medo da morte. Só que o cristão, ele não tem que ter medo da morte. Nós precisamos orar ao Senhor para que Ele nos prepare para o dia que Ele vai querer nos levar, da maneira que Ele quer nos levar, para que as nossas vidas, para que o nosso testemunho possa demonstrar o amor de Cristo para as pessoas que estão à nossa volta. Porque alguns podem passar por provas difíceis. Outros, talvez, de um tempo para outro, fecharão seus olhos nesse mundo, abrirão os olhos e contemplarão Jesus. Mas as nossas vidas são legados. As nossas vidas são legados. Se nós olharmos as pessoas do passado, não da nossa igreja, mas se nós olharmos aí, Santos Dumont, ele tem um grande legado, pai da aviação. Agora, se você falar sobre o Zezinho da esquina,
Talvez você não vai saber quem é porque ele não fez nenhum tipo ou não teve nenhum tipo de influência na vida das pessoas. Então, meus irmãos, como cristãos, a nossa vida, ela precisa demonstrar a nossa fé em Deus. É por isso que nós sabemos que tudo aquilo que fizermos, né, como os versículos que nós falamos com os jovens, tudo aquilo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, seja para a glória de Deus. E é sobre isso que esse texto fala, sobre o final da vida, aonde alguns de nós sofreremos. Eu não sei o que nos espera. Alguns de nós teremos situações aonde, segundo a vontade de Deus, nós passaremos por tempos difíceis, mas que nós possamos demonstrar a fé no nosso Deus. Para que esse legado, para que essa fé não seja guardado ou não seja lembrado apenas pelas nossas palavras, mas seja refletido sobre as nossas vidas. Eu tenho grande prazer de lembrar dos irmãos que não estão aqui, em saber que eram homens e mulheres de Deus. Tinham lutas, muitas, defeitos, como todos nós, mas todos eles foram levados para a presença de Deus, honrando ao Senhor com as suas vidas e com os seus testemunhos. Então, a fé verdadeira nos sustenta nos momentos mais difíceis, transformando o sofrimento em testemunho e nos tornando dignos do chamado de Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e aqui está o teu servo, que tem colocado também o coração diante de ti, orando para que o Senhor possa usar esta igreja, a minha vida e da minha família, para que nós possamos honrá-lo até o dia final. Seja o dia que nós fecharmos os olhos neste mundo, ou o dia que o Senhor nos levará para junto de si. Que nós possamos honrá-lo, Senhor. Que sejamos conhecidos pelo amor por Ti e pela fé no Senhor. Que as provações, as situações que acontecem nesse mundo não influenciem a nossa fé, mas que nos façam, ó Deus, apegar-nos cada vez mais em Ti. Que esses irmãos, ó Deus, possam na sua casa, se ainda não fizeram, agradecer ao Senhor pelas vitórias da fé. As pequenas vitórias de hoje e as grandes vitórias que o Senhor já tem dado. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é gracioso. Somos gratos pela oportunidade de usarmos a Tua santa palavra e a liberdade que nós temos de pregá-la neste país. Ouve as nossas orações e cumpra, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus.